possa, Pai, derramar luz do Espírito, para que possa nos ensinar conforme a sua direção, a direção do Espírito Santo. Amém. Seja conosco, Pai, da nossa mente e nossos corações, para que nós possamos sair daqui crescer na sua palavra. Sim, não somente ser um ouvinte, mas ouvir, aprender e viver. Ser com o teu servo, abençoe cada um de nós, aqueles que ainda não chegaram, possa, Pai, trazê-los em suas mãos poderosas. Dê uma tarde de estudo abençoado para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pai de todos os irmãos. Amém. O título da lição de número 3, 16 de julho de 2017, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. O texto áureo se encontra em Mateus 28 e 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática nos diz: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versos 4 a 6, e na segunda epístola de aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13. Vamos ler de maneira alternada, como de costume. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós. Amém. Antes de começar, eu queria fazer uma consideração. Sabe aquele período da aula assim, que você já está quase acabando, mas ainda tem muita matéria para dar? É o meu caso a partir de agora. Para mim, eu tenho muito pouco tempo para dar muita coisa. Então eu vou pedir que só hoje os irmãos façam assim, as considerações bem objetivas, bem diretas, para a gente poder dar a matéria toda, que é muita coisa. A gente pensa, a Trindade é uma coisa tão comum, não, é muita coisa em muito pouco tempo. Então, eu já vou começar vai ser uma aula assim, já mais corrida já. Eu vou ser na quarta. Quê? Já vou engrenar a quarta e vou embora. Eu vou pegar a seletiva e vou embora. Por favor, ninguém reduz a velocidade. A Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. A doutrina da Santíssima Trindade, ela é o cerne do cristianismo. É uma das doutrinas principais, se não for a principal, porque as outras doutrinas dependem dela. Porque se Deus não é trino, as outras doutrinas fundamentais, como o sacrifício de Cristo por nossos pecados, perdem o sentido. Então, a doutrina da Trindade, ela é a base da doutrinária do cristianismo. É um mistério, é mais difícil de ser entendido. Apesar de ser um mistério que só pode ser alcançado pela fé, então a gente já vai saber que por mais que a gente estude a doutrina da Trindade, é um mistério que só pode ser alcançado pela fé. Mas isso não pode fazer com que a gente esmoreça no estudo. Pelo contrário, mesmo sabendo que a gente não vai alcançar a profundidade desse mistério, porque é um mistério de Deus, a gente só vai ver só naquele dia como é que é a Trindade, mas mesmo assim, a gente tem, por amor a esse Deus trino, a gente tem que se dedicar no estudo da sua pessoa. Então, o estudo é de fundamental importância. Para quê? Para a estruturação doutrinária da igreja. Porque se a gente achar que tudo é mistério, não, tudo é mistério, Deus revela tudo, a igreja fica sem fundamentação doutrinária. Não, Deus, o Espírito Santo revela tudo. A gente sabe que não é bem assim. Então a gente tem que buscar. Nós não somos triteístas. O que é
O triteísmo é aquela pessoa que acredita em 3 deuses. Nós não somos triteístas, mas somos deístas. Ou seja, como afirma o credo, que está lá na verdade prática, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Então, é um Deus em 3 pessoas. Como que isso é na sua totalidade, a gente nunca vai alcançar. Mas a Bíblia sempre nos deixa algumas pistas, alguns sinais que a gente, através do estudo, a gente consegue descobrir. A Trindade revelada na Bíblia. Apesar de não existir na Bíblia a palavra Trindade, não existe, a gente sabe que não existe na Bíblia essa palavra, a palavra Trindade. As Escrituras deixam claro a verdade sobre um único Deus, que é o Pai, Filho e o Espírito Santo. Um Deus que é Pai, Filho, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, desde Gênesis até Apocalipse, vemos as 3 pessoas distintas agindo em favor da humanidade. Então, apesar de não dizer, na Bíblia não dizer assim, Trindade é isso aqui, não tem esse versículo na Bíblia, Trindade é isso aqui, Pai, Filho, Espírito Santo, 3 pessoas e um só Deus, não tem isso na Bíblia. Mas nós vemos desde Gênesis a Apocalipse as 3 pessoas distintas agindo em favor da humanidade. Então vamos ver que a Trindade ela é afirmada na Bíblia. A Bíblia afirma que Deus é trino. Apesar de afirmar claramente que existe apenas um só Deus, como está lá em Deuteronômio 6,4, ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. A doutrina monoteísta, ou seja, a crença em um só Deus, é intocável na Bíblia. A Bíblia, apesar de se referir a 3 pessoas da Trindade, ela jamais vai dizer que existem 3 deuses. A crença de um só Deus é intocável. Nós jamais poderíamos dizer que existem 3 deuses operando em favor da humanidade. Não, é um só Deus. A Bíblia usa, em Gênesis 1:1, e em mais de 2.700 passagens, a palavra Elohim, para expressar Deus. E a palavra Elohim é um substantivo plural, na forma plural de Elohá. Isto é, inclui uma pluralidade de personalidades em uma só pessoa. Então nós vemos que já no início lá de Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Esse Deus, Elohim, ele está é uma palavra plural. Então, nós vemos também que a palavra único, que está lá em Deuteronômio 6,4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é uma palavra hebraica, achad, que indica uma unidade composta, ou seja, é um, mas é composto. No original, lá, o único Senhor, esse único é achad, que significa, é uma unidade, é único, mas é um único composto. Quando essa palavra é usada no sentido absoluto, se fosse único, que ele estaria falando ali no Deuteronômio 6,4, seria a palavra Yashed. Mas como é achad, então achad é uma palavra que indica pluralidade também, único, mas com pluralidade. Se fosse único absoluto, seria Yashed. Tá claro, meus irmãos? Quando Deus fala em si, também na Bíblia, em várias ocasiões usa a forma plural. Façamos um homem, lá em Gênesis 1:26. Eia, desçamos, lá em Gênesis 11:7. Quem há de ir por nós, lá em Isaías 6:8, que é o chamado, quando Isaías tem a visão. Então,
Deus ele se refere sempre a ele, em algumas passagens, no plural. A Bíblia afirma que as três pessoas possuem atributos divinos, como onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. As três pessoas são Deus. Esse papel que eu deixei com os irmãos aí, ele é um pedaço da declaração de fé das Assembleias de Deus, a recém-elaborada declaração de fé das Assembleias de Deus. É o documento oficial das Assembleias de Deus. Durante muito tempo, as Assembleias de Deus, ela ficou só com aquele com cremos, que saía, que ainda sai lá no Mensageiro da Paz. Mas foi necessário não apenas dizer o que crê, mas por que crê. Então, foi feita essa declaração de fé que saiu aí no início do ano. Toda essa lição do trimestre tem como base a declaração de fé. Por isso que fizeram essa lição, foi por causa do lançamento da declaração de fé. E no capítulo 3, que é o capítulo da lição, aqui também fala que é o capítulo da Trindade, sobre a Trindade. Então esse aqui é um documento oficial. Então quando se os irmãos forem fazer suas aulas amanhã, os irmãos podem acrescentar mais dados que não estejam aqui, mas jamais tomar uma posição contrária ao que está aqui, porque é a posição é uma posição ortodoxa, aqui não está inventando nada, é uma posição ortodoxa do cristianismo, e é a posição que nós cremos, como assembleano, nós defendemos. Essa é a posição que nós vamos defender amanhã na escola dominical. Aí aqui começa na página 23, a primeira página dos irmãos também é 23. Então vai ter na página 25, os irmãos podem usar. Lá na aula, aqui está falando de onipotência, um versículo que fala da onipotência do Pai. E qual a suprema grandeza do seu poder para o que cremos, segundo a eficácia do seu poder, a força do seu poder. Efésios 1,19. O Filho, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. O Espírito Santo, pelo poder dos sinais e prodígios, da virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém, arredores até Ilírico, tenham pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, aqui, onipotência, a onisciência. Aí tem um versículo falando do Pai onisciente, do Filho onisciente, do Espírito Santo onisciente. Onipresença. Então, não vai dar para a gente ler tudo aqui, porque são 4 páginas, 4 ou 5 páginas, então não tem como a gente ler. Mas eu aconselho os irmãos a meditarem em casa, prepararem, porque se a revista toda teve como base esse documento, então é importante que os irmãos leiam isso aí quando chegar em casa, para poder até enriquecer as lições dos irmãos. Então tem bastante aqui a função das três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a unidade na Trindade. Então aqui tem bastante coisa, mas eu acho um material bem interessante para os irmãos poderem complementar a aula, que foi a base da revista. Então nós temos pensamentos errôneos acerca da doutrina da Trindade. Qualquer ensinamento contrário à doutrina bíblica estabelecida na Bíblia é heresia. Então qualquer coisa que vá contra o que está estabelecido como doutrina básica na Bíblia é heresia. É claro que tem gente que acha que tudo é heresia. Heresia é o que vai contra os pontos fundamentais da fé. Nós discordamos do calvinismo, mas não podemos dizer que o calvinista é um herege, porque ele concorda conosco em pontos principais: a Trindade, o sacrifício virginal de Cristo, que Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Há algumas outras interpretações que são diferentes, mas eu não posso dizer que ele é herege. Tem gente que acha que se não vê a Bíblia do jeito que eu vejo, é heresia. Tem gente que se pega num pontinho, aí acha que é heresia. É a mesma coisa, eu gosto de dizer exemplo assim, eu posso dizer assim: eu creio que Abraão gostava de macarrão. Eu já usei esse exemplo.
Aí eu estava pensando assim, meu Deus, mas naquela época, irmão, não existia macarrão. Mas eu posso dizer, não, mas eu creio que Abraão gostava de macarrão. Ah, então isso aí é heresia. Não é heresia porque não implica em nada na minha salvação. Eu creio que se Abraão gostava de macarrão, se Paulo gostava de milkshake de chocolate, não implica na minha salvação. Então, não é heresia, é uma interpretação, é um ponto de vista que eu tenho, mas não é heresia. Então, mas se está indo contra as doutrinas básicas, as doutrinas fundamentais para a salvação do homem, então é heresia. E heresia é alterar a doutrina da Trindade. Porque quando eu altero a doutrina da Trindade, eu altero todas as outras doutrinas. É um efeito dominó. Eu falei no início que a base da nossa fé é a doutrina da Trindade. Se eu altero ela, eu acabo atingindo todas as outras doutrinas. E negar a existência da Trindade é uma das obras do anticristo. Vamos ver lá, primeira epístola de João, no capítulo 2, capítulo 2, verso 22. Primeira epístola de João, 2, 22. Quem é mentiroso? Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, negar o Pai e o Filho, aí a gente subentende também o Espírito Santo, é obra do mentiroso, é obra do anticristo. Então nós temos alguns pensamentos errôneos, e eu não me preocupei em colocar não só o pensamento errôneo, mas trazer o representante desse pensamento no dia de hoje. Porque todos esses pensamentos aqui surgiram lá no século II, século III e século IV. A igreja combateu e venceu, só que a igreja não exterminou. O pensamento continua aqui até hoje e existem representantes desses pensamentos aqui no nosso meio. O primeiro pensamento que eu destaquei é o sabelianismo ou modalismo. É uma heresia do segundo século. Ensinava que as pessoas da Trindade são, na realidade, três modalidades, através das quais a divindade apresenta-se ao ser humano. O principal representante dessa doutrina foi o bispo Sabélio, que ensinava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não eram três pessoas distintas, mas apenas três aspectos do Deus único. Nos tempos do Antigo Testamento, o Pai se manifestou como legislador. Nos tempos do Novo Testamento, este Pai era o mesmo Filho encarnado e também fazia o papel do Espírito Santo como inspirador dos profetas. Então, apesar desta heresia ter sido condenada no ano 215, ainda continua a influenciar nos dias atuais. Então, o que ele diz? Existe um Deus, só um Deus, uma pessoa. No Antigo Testamento ela se apresentou como Pai, no Novo Testamento ele se apresenta como Filho, e nos dias atuais se apresenta como Espírito Santo. Mas é uma só pessoa. Então por que é modalismo? Porque ele se apresenta com três modos distintos, três modos diferentes. É uma pessoa só se apresentando de três maneiras distintas. Então, existem grupos influenciados pelo modalismo. Temos hoje em dia, aqui pertinho da gente, é a Missão Apostólica da Graça de Deus, ou Igreja Evangélica Cristo Vive, para quem não conhece, lá do Miguel Ângelo, o apóstolo, o doutor, bispo primaz. Então, eles são modalistas. O Miguel Ângelo ensina o modalismo. Isso tem base para isso? Pode explicar. Quê? Base bíblica. Eles usam os versículos. Ele vai lá que no céu, lá em Apocalipse, João viu apenas um trono. Eles usam, eles têm a mãe de todas as heresias é a Bíblia. O herege vai usar a Bíblia. Então eles vão pegar o versículo e vão usar. Mas aí ele deveria, porque quando ele se apresenta no plural. Né? Mas isso aí ele vai pegar o que interessa a ele. Ele vai pegar. Então eu peguei aqui algumas.
Então, lá o Miguel Ângelo, ele afirma, em tem um credo disponível na internet, lá no site da igreja, quem quiser entrar, está lá para todo mundo ver. Ele diz, cremos num Deus único, soberano, criador e sustentador de toda a criação, autor e condutor de toda a história, tanto do cosmos como da salvação. O Senhor Jesus Cristo, que se manifestou triunicamente como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo nesses últimos dias. Num Deus que realizou a redenção salvadora pela sua morte, na manifestação de Filho. Ele não fala manifestação do seu Filho, ele fala manifestação de Filho. Deus que se manifestou como Filho, feito homem, bem como na sua ressurreição. Então, para o Miguel Ângelo, só existe um Deus que se manifestou como Pai, no Antigo Testamento, como Filho e como Espírito Santo nos dias atuais, como ele fala lá, está para quem quiser ver. Aqui. Hoje sim, hoje aqui, ó. Num Deus único, soberano e criador e sustentador de toda a criação, autor e condutor de toda a história, tanto do cosmos como da salvação. O Senhor Jesus Cristo, que se manifestou triunicamente como Pai da criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo nesses últimos dias. Então, ele nega a doutrina da Trindade e diz que é uma pessoa se manifestando de três modos distintos, dependendo da ocasião. Essa última declaração é parecida com os ensinos de Noeto. Noeto também foi um modalista também no segundo século, que era natural de Esmirna, e ensinava que Cristo era o próprio Pai, e o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu. Cipriano, que era bispo de Catargo, chamou essa heresia de patripacionismo, do latim pater, pai, e passio, sofrer. Então, para ele, o Pai sofreu na cruz. Pai, tanto o Pai como o Espírito Santo sofreu ali na cruz. Então, ainda hoje a gente tem que dar igual logicamente. Não podemos assinar quando acabar? Podemos assinar quando acabar? Pai, então deixa aqui depois, aí assina. Então, é o pátrio. E a gente vê se isso aí é um pensamento que às vezes até sem querer a gente vê a pessoa cometendo. Quantas vezes a gente vê uma pessoa orando, não, Senhor, porque tu derramaste o teu sangue na cruz? Ela está orando para o Pai, mas ela fala, por que tu sofreste na cruz? Às vezes é o erro que a pessoa comete. Mas ela está orando ao Pai em nome de Jesus. Então quem sofreu na cruz não foi o Pai, foi o Filho. Então, mas para ele, Cristo era o próprio Pai, e o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu. Outro ministério que adota também o modalismo, o ministério Voz da Verdade. Esse também é bem antigo. Esse aí, tem gente aí, eu tenho um buzinho dele que eu acho lindo. Eu tenho um buzinho lá que eu gosto, daquele lá, Além do Rio Azul. E os hinos dele são cantados dentro da igreja. Escudo, né? Canta de Canta, escuta. O Voz da Verdade também eles são modalistas. Declarem um estudo intitulado. Tem lá no site deles também. Declarem um estudo intitulado. Quem é Jesus Cristo? Disponível em seu site na internet. Eles falam assim: não podemos fazer confusão e dividir nosso Deus. Então, para eles, a doutrina da Trindade é confusão. Não podemos fazer confusão e dividir nosso Deus. Deus é um. Ele atua de várias maneiras, como Pai, na criação, como Filho, veio resgatar o homem do pecado, e como Espírito Santo está atuando em nossos dias. Então, o pessoal do Voz da Verdade, que a gente gosta de cantar uns hinos, tem uns hinos assim que realmente são... Eles estão oferecendo esse hino para um Deus que não é o Deus que nós acreditamos. Então, o pessoal da Voz, eu falo aqui, eu estou falando embasado, porque eu entrei no site do pessoal e está lá para quem quiser ver. Então, eu estou falando aqui com a consciência tranquila. Não está sendo ético que está citando o nome, não. Eles colocam na internet para quem quiser ver. Então, eu não preciso ficar cheio de dedo falando. Se eu tivesse ido numa igreja, eu sou assim. Se eu tiver ido numa igreja e acontecer um negócio lá, eu posso até citar o caso, mas sem citar a igreja. Agora, se o camarada não se preocupa e coloca para todo mundo ouvir,
quando eu vou citar o caso, eu falo o nome. O cara não está se preocupado em esconder, por que eu vou esconder ele? Então, ele está lá para quem quiser ver. E tem outra igreja também que é menos famosa, que tem lá em Goiás, mas aqui no Rio de Janeiro acho que só tem um em Campos, que é o Tabernáculo da Fé. Ele também declara em seu site, está lá no site, que Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento. Também afirmam a doutrina da Trindade inteiramente inecristolística, ou seja, não tem nada das Escrituras, para esse deles, não é encontrado na fé apostólica, na era apostólica. A Bíblia não diz nada de uma primeira pessoa, de uma primeira, segunda e terceira pessoa. Segundo eles, os protestantes estão unidos com os católicos em defesa da doutrina da Trindade. Então, a doutrina da Trindade é uma união entre os protestantes e os católicos, está todo mundo no mesmo erro. Então, quem acredita na doutrina, a igreja evangélica, segundo eles, que acredita na doutrina da Trindade, que defende a doutrina da Trindade, ela está ali praticando ali o catolicismo, a heresia católica. E nós temos também aqui no segundo pensamento errôneo que eu coloquei, é o arianismo. O arianismo. Heresia fermentada por um presbítero do quarto século, chamado Ário, negando a divindade de Cristo. Ensinava ele ser Jesus, ensinava Jesus o mais elevado dos seres criados. Todavia não era Deus. Por esse motivo, seria impropriedade referir-se a Cristo como se for um ente divino. Para fundamentar seus devaneios doutrinários, buscava desvalorizar o Evangelho ou desautorizar o Evangelho de João, por ser o propósito dessa escritura justamente mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Os ensinos de Ário foram condenados no Concílio de Nicéia em 325. Então, para Ário, Jesus não é Deus. Ário, ele não negava a doutrina da Trindade. Não existe Trindade. Ário não falava isso. A questão de Ário era mais uma questão cristológica. Para ele, Jesus, ele não era, apesar de Jesus era a criatura era a primeira criatura que o Pai criou. Era a criatura mais importante da criação do Pai, mas jamais igual ao Pai. Ele era inferior porque ele foi criado pelo Pai. Então ele jamais poderia se referir a Cristo como sendo Deus. É a mesma ideia do testemunho de Jeová. Eu vou entrar agora nisso. Principais representantes do arianismo na atualidade: a Sociedade Torre de Vigia ou Testemunhos de Jeová. Eu tenho um livro lá em casa, das Testemunhos de Jeová, que o nome é assim: Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra? É o livro de teologia sistemática deles. Então toda a teologia dos Testemunhos de Jeová está exposta naquele livro. Então eles afirmam nesse livro sobre Jesus. Antes de vir à Terra, Jesus era chamado a Palavra ou Verbo de Deus. Esse título mostra que ele servia no céu como porta-voz de Deus. Ele também é chamado primogênito de Deus, bem como seu filho, unigênito. Isso significa que ele foi criado antes de todos os outros filhos espirituais. Ou seja, antes dos anjos serem criados, Deus criou Jesus. E todos os filhos espirituais de Deus. E que é o único criado diretamente por Deus. Está lá na página 58. Então, se você falar para o testemunho de Jeová que ele segue o arianismo, ele vai negar, mas não tem como dizer o contrário. Eles são seguidores da doutrina de Ário. E eles falam também sobre o Espírito Santo e a Trindade. Eles não creem que Jesus é um Filho de Deus, como também não creem no Espírito Santo. Eles falam: quanto ao Espírito Santo, a suposta terceira pessoa da Trindade, já vimos que não se trata de uma pessoa, mas da força ativa de Deus. João, o batizador, disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo.
assim como João batizava com água. Portanto, assim como a água não é pessoa, tampouco o Espírito Santo é pessoa. O que João predisse cumpriu-se depois da morte e ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os seguidores destes, reunidos em Jerusalém. A Bíblia diz: todos eles ficaram cheios de Espírito Santo. Aí aqui nós vemos que ele está usando um versículo na tradução deles, que é a tradução, a tradução do Novo Mundo, isso. A tradução do Novo Mundo, que é uma tradução tendenciosa para as doutrinas dele, vai traduzir. A nossa tradução, que é a tradução correta, vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas na Bíblia dele, em Atos 2:4, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, vai dizer que todos ficaram cheios de Espírito Santo. De energia, de água, de qualquer coisa. Então, esse D aí não coloca como se fosse uma, não é um indicativo de pessoa, não é um indicativo pessoal. E os adventistas? Os adventistas daí são outras questões, né? Então, eles ficaram cheios de Espírito Santo, segundo os testemunhos de Jeová. Aí botam assim: ficaram cheios de uma pessoa? Não. Ficaram cheios da força ativa de Deus. Os fatos tornam assim claro que a Trindade não é ensinada na Bíblia. Na realidade, muito antes de Jesus andar na terra, adoravam-se deuses em grupos de 3, ou trindades, em lugares tais como o Antigo Egito e Babilônia. Então, nós vemos aqui, está lá na página 40 do livro que eu citei. Então, nós vemos aqui que para eles, Jesus não é Deus, ele é inferior, ele é uma criatura criada, ele é inferior, e o Espírito Santo nem pessoa é uma força, é igual quando Deus quer agir, ele manda a sua força, é igual a usina hidrelétrica, eles usam esse exemplo também, a usina hidrelétrica que manda a eletricidade para a casa das pessoas. Eu tive conversando com um testemunho de Jeová, eles falam: quanto pode um filho fazer as coisas do pai? Não pode. Pode, a gente vai ver que pode. A gente já viu que pode, porque todos eles são da mesma essência. E tem também as heresias funcionais. O que é uma heresia funcional? Ela não vai contra a natureza das pessoas, as pessoas a crer na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Só que, segundo que é o subordinacionismo, de acordo com esta heresia, o Filho é inferior ao Pai e o Espírito Santo é inferior ao Filho. Então eles colocam literalmente, isso aqui eu não coloquei em nenhum grupo, porque isso aqui pode acontecer em qualquer lugar. A pessoa achar: não, porque o Pai é o primeiro, então ele é maior. O Filho é o segundo, então ele é só menor que o Pai. Não, o Espírito Santo é o terceiro, então ele é menor que o Pai e o Filho. Então nós vemos, é uma heresia funcional, é uma heresia de função. A gente vai ver que na doutrina da Trindade, essa questão de primeira, segunda e terceira pessoa é usada para a gente poder entender, para nós podermos entender. Mas não existe distinção de função. A Trindade, ela vive uma perfeita comunhão. Não existe primeiro, segundo e terceiro. Não existe na Trindade maior, do meio e menor. Eu certa vez, eu já contei aqui, eu estava conversando com um teólogo muçulmano. Eu fui fazer um trabalho na faculdade, fui fazer uma visita numa mesquita, ali na Tijuca. E depois foram bem educados, depois que acabou lá o trabalho deles, eles se reúnem toda sexta-feira, meio-dia. O rapaz lá pediu para um teólogo muçulmano, o camarada tem livros escritos, vim conversar com os estudantes, que era eu e mais outros estudantes cristãos, para fazer aquele vídeo e tirar nossas dúvidas.
Aí ele falou, ó, vocês acreditam em 3. A gente não perde tempo com o segundo e terceiro, a gente vai direto no primeiro. Eu falei, mas quem disse que existe primeiro, segundo e terceiro? Todos eles são iguais, não existe maior ou menor na Trindade. Aí ele parou assim, pensou. Nunca nenhum cristão me disse isso. Eu falei, meu Deus, mas uma coisa tão básica. João 1 e verso 5. Ninguém, Verso 7, né? 1 João. ninguém nunca acreditou. Há 3 testificam unânimes no céu. Há 3. Ninguém. Eu falei, meu Deus, mas uma coisa tão básica, sério. O que é isso? E o Espírito Santo. É aquele negócio, Deus revela tudo, a gente não precisa estudar nada, aí o básico fica passando desapercebido, e passa vergonha. Eu sei, tenho certeza que tem muito crente que se conversar com o testemunho de Jeová, vai embora. Vai embora. Não vai ficar sem argumentação, porque eles estudam lá o erro deles, eles se dedicam a estudar. Agora eu penso que se ele que está no erro se dedica a estudar o erro dele, por que eu que estou na verdade não vou estudar? A verdade. Não vou estudar a verdade. Crer na verdade. É a verdade. Então, vai embora, a gente vai embora. Então, principais defensores da doutrina da Trindade. 5 e 7. Que horas tem que eu minha bateria que meu celular acabou? São 5h35. Tá, eu estou adiantando mais. Principais defensores da doutrina da Trindade. Os apologistas. Os apologistas, que são os escritores do século II, não discutem a Trindade em seus escritos. Ou seja, aquela geração que surgiu após os apóstolos, eles não discutem em seus escritos a questão da Trindade. Por quê? Porque os apologistas eles estavam preocupados em descrever, eram outras preocupações. A igreja estava sofrendo outros ataques. Era ataque de Roma, era ataque. Então, o conteúdo dos escritos dos apologistas eram outros. Mas McGrath aqui explica muito bem isso aí. Mas a fórmula Pai, Filho e Espírito Santo, eles aparecem nos seus escritos, de uma forma vaga e imperfeita, mas aparece com frequência. Tertuliano, advogado romano convertido ao cristianismo, que era natural de Catargo, uma cidade ao norte da África, viveu entre os anos 155 e 224 e se dedicou em combater o sabelianismo, que é aquele lá, o modalismo que a gente viu. Foi combater essa heresia que Tertuliano trouxe uma formulação trinitária melhor e mais compreensível. É dele o termo Trindade. Então foi Tertuliano que fez esse termo, que elaborou esse termo Trindade, ou Porque no Antigo Testamento nem usava, nem falava isso. ou Trinitas, não tem na Bíblia. Estava incorporado Não foi ele que deu A Trindade, mas sem uma definição. Foi ele que fez essa definição, Tertuliano. Foi Tertuliano, Trinitas, em latim. Sua explicação sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma só divindade preserva o monoteísmo sem comprometer a deidade absoluta das 3 pessoas da Trindade. É a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Ele afirmou: todos são de um por unidade de substância. Embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa Trindade, então para ele era um mistério. Colocando em sua forma os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, 3, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência. Pois eles são de uma só substância e de uma só essência, e de um poder só, já que é de um só Deus que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí é o segundo parágrafo de um livro dele, Contra Práxeas, que Práxeas também era um modalista famoso da época. Para ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma substância, mas essa essência divina é uma só. Esta que está nas formas e graus e aspectos. A diferença, então, para Tertuliano é uma essência só. A diferença está nas formas, nos graus e nos aspectos. Tertuliano escreveu em latim
substância ou substantia, que significa essência. Então, quando ele fala disso, que os três são a mesma substância, substantia significa essência. Então, são da mesma essência. A essência é a qualidade do ser, o que faz ser precisamente o que ele é. Por exemplo, a essência de Pedro, Paulo e João é a sua humanidade. A essência de Deus é a deidade ou divindade. Mais tarde, o que Tertuliano chama de graus, formas e aspectos, ele passa a chamar de persona ou pessoa. Então, para ele, era uma só essência, mas o que diferenciavam era que eram três personas ou três pessoas. Atanásio, o outro também, feroz opositor do arianismo. Ele ficou conhecido como o martelo dos hereges. Ele era feroz opositor do arianismo. Viveu na cidade de Alexandria. Sua argumentação não enfocava especificamente a Trindade, ou seja, Atanásio ele não se preocupou também nos seus escritos em fazer uma elaboração sobre a Trindade. A argumentação dele era na pessoa de Cristo. Então, os escritos de Atanásio vão ser citando mais, falando mais, trabalhando mais sobre a pessoa de Cristo. Porque eu falei que ele era combatente do arianismo. O que o arianismo falava? Que Jesus não é Deus. Jesus era um ser inferior, criado. Acabou? Acabou. Tem mais aqui. Mas, Quem não tem aí o esboço, tem mais aqui. pastor Samuel, aqui Magé. Então, a argumentação dele não. Era uma argumentação cristológica. A sua cristologia era enraizada no homoousianismo, termo grego derivado de homousios. É isso aí? Homousios. É uma palavra grega que significa ser da mesma substância, da mesma essência, usada no credo niceno para declarar que o Filho é consubstancial com o Pai, ou seja, da mesma substância. Então, a preocupação maior de Atanásio é afirmar o contrário do que os arianos afirmavam, o pessoal do Ario afirmava. Ele afirmava que Jesus era de outra substância, diferente do Pai. Atanásio vai dizer, não, Jesus é consubstancial ao Pai. Então, a base da teologia de Atanásio é isso, afirmar que Jesus é consubstancial ao Pai. Ele é da mesma essência. Da mesma essência. Ele não foi criado, ele é criador. Então, mas o pessoal, a área afirmava que ele era de outra essência. Atanásio vai dizer, não, ele é consubstancial, ele é da mesma substância, ele é da mesma A gente viu que substantia, que em latim é essência, então ele é da mesma substância, da mesma essência. Os pais capadócios, Basílio de Cesareia, que viveu do ano 330 a 379, Gregório de Nissa, 335 a 394, Gregório de Nazianzo, 329 a 389, afirmavam que Deus é uma ousia, ou seja, a mesma coisa. É uma ousia, é uma essência
é um ser, é uma substância, é uma ousia, ou em três hipóstases. Ousia é uma essência em três hipóstases, significa no grego forma de existir. Então, eles afirmavam que Deus era uma essência em três formas de existir. Isso aí nós vemos que é a doutrina da Trindade, é os homens tentando dar uma explicação para a doutrina da Trindade. E isso aqui é válido até os dias de hoje. A sua doutrina afirmava que a única divindade existe simultaneamente em três modos de ser. Cada um distinto, mas uma só divindade. São três modos, três existências distintas, é isso que eles querem dizer, mas uma só divindade. A gente para serviço para pensar, a mente humana, para alcançar isso, é difícil. É por isso que surgiu as heresias. É por isso que surgiu. Tá, é porque o que acontece? O homem não consegue alcançar, então vamos dar uma facilitada. O homem não conseguiu alcançar, então vamos facilitar. Não, são três manifestações, mas do mesmo Deus, do mesmo Deus. Um era bispo, o outro era presbítero. Essas heresias, elas surgem dentro da mesma igreja. Sabélio era bispo, Ário era presbítero. São ataques dessa época que a igreja não vivia mais o ataque de Roma, ataque externo, viviam ataques internos. Bispo e presbítero de hoje, de que maneira podemos tomar uma posição hoje com esses presbíteros de hoje, de atual? Posição de quê? Ortodoxa. É isso, Deus é uma só essência em três pessoas. É essa a posição ortodoxa, é essa a posição que está aqui no credo, e é a posição que tem que ser ensinada amanhã. Agostinho de Hipona, 345, que ele viveu a 432, é reconhecido como um dos maiores gênios teológicos de todo o tempo. O credo de Atanásio, que está aqui na última folha do que eu distribuí, ele foi formulado nos séculos 4 ou 5. Não foi Atanásio que formulou esse credo, apesar de ter o nome dele, porque esse nome foi dado a Atanásio, uma homenagem a Atanásio por todo o seu combate contra as heresias. Mas a teologia exposta nesse credo é de Agostinho de ponta a ponta. Então, a pessoa que formulou esse credo, ela foi influenciada por Agostinho de Hipona. Agostinho levou 16 anos para escrever um livro intitulado A Trindade. Com ele, a teologia cristã ocidental ganha a sua maturidade final. Então, como existiam muitos debates, muitos concílios, muitos disse-me-disse, o que significa isso, o que significa isso? Quando veio Agostinho, ele fecha, ele sacramenta todas as questões, porque a genialidade dele era tão grande que ninguém conseguia contestar a sua teologia. Então, com Agostinho, a teologia ocidental ela ganha a sua maturidade final. Nós vamos ver que depois a igreja se afasta da teologia de Agostinho, e essa teologia é retomada na Reforma, porque Lutero era um monge agostiniano, da ordem dos agostinhos. Então, vamos ler junto aqui a declaração de fé do credo de Atanásio, que vai falar. Se eu não desse a aula e só chegasse aqui e lesse o credo de Atanásio, a gente já entenderia. É um dos credos assim, mais contundentes em defesa da doutrina da Trindade. Diz assim, são 41 artigos. Declaração de fé. Todo aquele que for salvo, antes de todas as coisas, é necessário que se apegue à fé católica. Esse católico aqui não é católica de papa, não. É
católica aqui significa universal, e também não é universal do Macedo. A universal é por quê? Porque a igreja ela estava em todos os lugares, em todo o mundo conhecido, atingindo a todos os povos, línguas e nações, mas tinha apenas um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, católica aqui significa de universal, que estava atingindo a todos. Todo que for salvo, antes de todas as coisas, é necessário que se apegue à fé católica. Tal fé, se não guardada, plena e imaculada, sem dúvida, trará perdição eterna. E a fé católica é esta, que nós adoramos um Deus em trindade, e a trindade na unidade, sem confundir as pessoas, sem dividir as substâncias. Porque há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. A glória é igual, a majestade coeterna. Como o Pai é, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado. O Pai incompreensível, o Filho incompreensível e o Espírito Santo incompreensível. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Aí que começa a ficar bonito. No entanto, não são três eternos, mas um eterno. Lembrando que a palavra eterno é que não tem princípio nem fim. Nem fim. Não é eterno que a gente pensa que tem um início e dura para sempre. Não tem É outro mistério também que a nossa mente não consegue alcançar, porque a gente consegue estabelecer o início, a gente consegue até imaginar um início sem fim. Agora, sem início e sem fim, a minha mente, eu sou sincero em falar que a minha mente é difícil de alcançar. Aí é mais um mistério que a gente aceita pela fé. Aqui, não são três eternos, mas um eterno. Porque também não há três incriados, nem três incompreensíveis, mas um criado e um incompreensível. Assim, do mesmo modo, o Pai é todo-poderoso, o Filho todo-poderoso e o Espírito Santo todo-poderoso. No entanto, não são três todo-poderosos, mas um todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não são três deuses, mas um Deus. Também somos proibidos pela religião católica de dizer há três deuses ou há três senhores. O Pai não é feito de coisa alguma, nem criado nem gerado. O Filho é do Pai somente, não feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, não feito nem criado nem gerado, mas deles procede. Assim há um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, um Espírito Santo e não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhum deles é antes ou depois do outro. Nenhum é maior ou menor do que o outro. Foi o que eu estava falando naquela hora. Mas as três pessoas são coeternas e coiguais. De modo que em todas as coisas, como dito acima, a unidade na trindade e a trindade na unidade deve ser adorada. Aquele, portanto, que for salvo, deve assim pensar sobre a trindade. Aí começa a falar também da pessoa de Jesus. Além disso, é necessário que a eterna salvação, que corretamente se creia também na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a fé correta é que creiamos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem, ou seja, 100% Deus e 100% homem. Deus na substância do Pai, gerado antes dos séculos, e homem na substância de sua mãe, nascido no mundo. Deus perfeito e homem perfeito, de alma racional e subsistindo em carne humana, igual ao Pai quanto à divindade, e inferior ao Pai quanto à humanidade. Que embora seja Deus e homem, não é porém dois, mas um Cristo. Um não pela conversão da divindade em carne, mas levando da humanidade a Deus. Inteiramente um, não pela confusão da substância, mas pela unidade da pessoa. Porque assim como a alma racional e a carne são um só homem, também Deus e o homem são um Cristo.
que padeceu para a nossa salvação, desceu ao inferno, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai, do Pai Deus Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos, em cuja vinda todos os homens ressuscitarão em corpo e prestarão contas de suas obras. E o que fizerem o bem irão para a vida eterna, e os que fizerem o mal para o fogo eterno. Esta é a fé católica. Quem nela não crer fielmente não pode ser salvo. Então, mais bem exposto do que esse credo aqui é difícil. Então, nós vemos aqui, eu chego a ficar até arrepiado, então, profundidade da teologia desse credo aqui. Aqui não tem, é ortodoxia pura e cristalina. Então, nas nossas aulas de amanhã, foi o que eu falei, os irmãos podem acrescentar algum outro dado, mas jamais, em hipótese alguma, ir contra ao que está aqui. Eu dei aqui também a declaração de fé, que é o documento oficial das Assembleias de Deus. Está falando aí o capítulo da Trindade. Toda a lição, como eu falei para quem chegou depois, toda a lição que a gente está estudando esse trimestre foi tirada dessa declaração, por causa dessa declaração. Então, não tem porquê, não tem como ensinar errado. Não. O autor também trabalhou muito as ideias de Maigato também. Ele foi o presidente da comissão que elaborou essa declaração de fé. Então, eu posso dizer o seguinte: acreditar em um Deus fora do conceito da Trindade é acreditar em um Deus diferente do que é apresentado na Bíblia. Porque eu falei lá, o pessoal lá do Voz da Verdade, o pessoal lá do Miguel Ângelo, eles acreditam em um Deus diferente do nosso. Eles acreditam lá em um Deus que se manifestou de 3 formas distintas. Então, crer em Deus dessa forma é perigoso. Por quê? Porque significa acreditar em uma salvação que não é a verdadeira e esperar um céu que não condiz com a realidade. Porque eu falei no início, você mexe na doutrina da Trindade, é um efeito dominó. Todas as outras vão ser atingidas. Todas as outras doutrinas fundamentais para a fé, todas as outras doutrinas fundamentais para a salvação vão ser atingidas. Se eu digo que não existe Trindade, então Jesus não é Deus. Se Jesus não é Deus, então em vão é a nossa fé, em vão foi o sacrifício dele. Então vai atingindo aí uma após a outra. Então, que possamos ter isso em nossos corações, guardar. Deus é trino, a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Que Deus nos abençoe. É claro que a gente não vai conseguir atingir a profundidade da Trindade, mas isso aí, mesmo a gente não atingir, estudante não atingindo, nos leva a adorar ainda mais esse Deus. Incompreensível à mente humana na sua totalidade, mas mesmo assim nos ama e nos salvou. A Trindade trabalhou junta para nos resgatar do pecado. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu mais uma vez agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Passo a palavra para o pastor Gemuel. Não, pode ir. Isso ali. Coisa boa. Tá. Não, pode ir. Deixa eu ver quem não é falar. Muito obrigado.